caridade e Jesus. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Lucas capítulo 10, versículo 33. Caridade e Jesus. A história do bom samaritano, ainda hoje, compele-nos a reconhecer na caridade o caminho aberto por Jesus, a união e a paz entre as criaturas e não antes dele. Os papiros do Egito ancião não se reportam a qualquer sentimento, qual o da parábola, capaz de unir corações estranhos uns aos outros. Os documentários de Roma imperial não evidenciam qualquer vestígio de semelhante demonstração de calor humano. As páginas da Grécia Antiga, conquanto se definam até agora por ápices da cultura filosófica de todos os tempos, não nos revelam indícios desse amor ao próximo, desacompanhado de indagações. Arquivos de povos outros que passaram na Terra antes do Cristo não revelam qualquer sinal desse imperativo de amparo imediato a necessitados que se desconheça. Jesus, porém, com a história do samaritano generoso, inaugura um mundo novo no campo emotivo da humanidade, com base na assistência a qualquer irmão do caminho terrestre que se veja em calamidade e penúria, sem distinção de credo e raça. Caridade, onde esteja, é a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que te detenhas a contemplar um hospital ou lar consagrado aos desprotegidos, uma instituição de auxílio social ou de socorro fraterno, eleva o pensamento à bondade divina em sinal de louvor e colabora, quanto puderes, em benefício dos outros. Através do ensinamento do Senhor, todas as criaturas válidas são naturalmente chamadas pela leis de Deus à sustentação possível daquelas outras que estejam caídas em provação. E sempre que te observes à frente de quaisquer dessas obras dedicadas à compreensão e ao amor, recorda que te achas perante a irradiação da luz divina, ou, mais propriamente, ante a caridade e Jesus. Livro Marcas do Caminho, Editora Ideal, capítulo 12,
Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Todos nós, sempre precisamos compreender a grandiosidade do Evangelho. Isso vai muito além do que se chama por aí de religião, porque Jesus é o governador do planeta Terra. À proporção que nós vamos estudando o Evangelho com a luz do Espiritismo, começamos a entender a grandiosidade da mudança que ocorreu na Terra pós-Jesus. Aliás, ele divide a história da humanidade. Nós estamos no ano de 2025, depois do Cristo. Depois do Cristo, nós começamos a ouvir falar sobre amor ao próximo, sobre caridade. Os governos começaram a preocupar-se em ajudar os menos favorecidos. Nós começamos a criar obras de assistência social, nós começamos a criar sistemas previdenciários, leis de trabalhistas, leis que respeitam o trabalhador, leis que amparam os menos favorecidos. Então, nós temos outra humanidade depois do Cristo. Evidentemente que ainda estamos muito atrasados no que tange a questão moral, porque nós já contamos 2000 anos da chegada dele, trazendo os ensinamentos. No entanto, ainda temos guerras, corrupções, crimes mais absurdos, por conta exatamente da não difusão dos ensinos nas famílias e nas escolas. Mas que ensinos? Não é ensino religioso, é ensino sobre o amor ao próximo, sobre o respeito ao próximo. E isso vai muito além das religiões sectárias, onde a humanidade se dividiu preconceituosamente em seitas, as mais esquisitas, e algumas até em nome do Cristo, mas que não tem nada a ver com Cristo. Se não seguimos o que ele ensina, nós estamos seguindo a quem? Ao Cristo que não é. Então precisamos pensar nessa questão da caridade e Jesus, porque com ele realmente nós começamos a destacar a importância da caridade. Ora, mas nós temos que nos abster do egoísmo, porque, do contrário, até procuraremos ajuda espiritual no mundo espiritual, orando a Jesus, mas de maneira egoística, pensando só em nós, esquecendo o mais desgraçado, o mais sofredor, inclusive que possa estar transitando perto de nós. Então, com Jesus muda tudo. É preciso que haja prioridade para a caridade, para o amor ao próximo. E somente assim teremos paz, teremos segurança nas ruas e nos lares. Enquanto prevalecer o egoísmo, não haverá segurança. Podemos construir exércitos, grades, muros altos, carros blindados, continuaremos sem segurança, porque a segurança só acontecerá com o desaparecimento do egoísmo. Enquanto houver egoísmo, não haverá segurança. Lamentavelmente, nós estamos ainda nessa condição onde prevalece o interesse pessoal, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Hoje, considerando-se o Natal, ou seja, o mundo comemora a chegada de Jesus entre nós, e o mundo deveria e deveremos buscar
com toda humildade, aplicar o que ele ensina. Mas, resumindo, o que ele ensina? Ele ensina o amor ao próximo. Nós poderemos inventar um monte de hábitos e costumes, altares exteriores de ouro, de prata, poderemos erguer templos gigantescos de ouro ou de mármore, de granito, imaginando a consolidação, juntamente com o tempo, da manutenção de tais obras, mas elas serão inúteis se não erguermos dentro de nós, no altar íntimo do coração, os ensinamentos que ele trouxe. Mas observemos, antes dele não se falava em caridade, não se falava em amor. Isso é uma situação lamentável. Como que nós estamos perdendo tempo com tanta bobagem religiosa e não priorizamos o amor ao próximo? E não priorizamos totalmente a caridade e o amor ao próximo, uma vez que nos intitulamos cristãos, e pior ainda, cristãos espíritas. O cristão espírita não tem desculpa, porque nós temos informações de ponta, trazidas pelo mundo espiritual, pelos espíritos cujos corpos morreram e voltaram e escreveram livros. E mostraram para nós a vida no mundo espiritual, o prosseguir da vida. Então, a responsabilidade imensa para todos nós que estamos tendo contato com o Evangelho, à luz do Espírito, porque isso vai muito além de religião, isso é filosofia pura, isso é ciência pura, porque poderemos mudar totalmente a estrutura interna de nós mesmos, com total segurança, com total saúde, com total equilíbrio, se, de fato, aplicarmos a caridade, ou seja, o amai-vos, ou por outra, o amor ao próximo. Realmente, sem o amai-vos, sem o amor ao próximo, não teremos paz. E mais ainda, não teremos saúde, não teremos segurança. É preciso que entendamos isso. A nossa saúde, a nossa segurança, a nossa paz passa pelo amor ao próximo. Mas quem é o meu próximo? O próximo é quem estiver mais próximo, seja no ambiente da família, seja na rua, seja no ambiente do trabalho. Aliás, o homem que é socorrido pelo samaritano nem nome tem. Jesus nem cria nenhum nome para ele na parábola do bom samaritano. Ele é um anônimo, mas está sofrendo, está machucado, está quebrado e precisa de ajuda. Então mas será que a nossa vaidade, o nosso orgulho nos permitirão tal atitude qual a do samaritano? Então é preciso, que entendamos. Diz Emmanuel, os papiros do Egito ancião não se reportam a qualquer sentimento qual o da parábola, capaz de reunir corações estranhos uns aos outros. Fala-se tanto, da cultura egípcia, não sei o quê, mas a questão da caridade, a questão do sentimento, unindo os corações estranhos, eles não falavam, não se ocupavam com isso. Os documentários de Roma imperial não evidenciam qualquer vestígio de semelhante demonstração de calor humano. As páginas da Grécia Antiga, conquanto se definam até agora por ápices da cultura filosófica de todos os tempos, não nos revelam indícios desse amor ao próximo, desacompanhado de indagações. Arquivos de povos outros que passaram na terra antes do Cristo não revelam qualquer sinal desse imperativo de amparo imediato a necessitados que se desconheça.
Jesus, porém, com a história do samaritano generoso, inaugura um mundo novo no campo emotivo da humanidade, com base na assistência a qualquer irmão do caminho terrestre que se veja em calamidade e penúria, sem distinção de credo e raça. Caridade, onde esteja, é presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que te detenhas a contemplar um hospital ou um lar consagrado aos desprotegidos, uma instituição de auxílio social ou de socorro fraterno, eleva o pensamento à bondade divina em sinal de louvor e colabora, quanto puderes, em benefício dos outros. Ora, às vezes a gente pensa até em colaborar, mas não é colaborar com dinheiro. Às vezes a pessoa nem tem dinheiro, mas colabora muito, porque a pessoa põe a mão na massa, ela se aproxima, ela se interessa em ajudar o trabalho que é desenvolvido naquela situação, naquela instituição. Então, é muito importante que possamos, de alguma forma, colaborar com as atividades de ajuda ao próximo. Porque, às vezes, nós não podemos fazer sozinhos, mas poderíamos fazer num sentido institucional. E sempre que te observes à frente de quaisquer dessas obras dedicadas à compreensão e ao amor, recorda que te achas perante a irradiação da luz divina, ou mais propriamente, ante a caridade e Jesus. Então, muito importante que nos interessemos na prática da caridade com toda simplicidade. Nós nem precisamos de dinheiro para a prática da caridade, porque caridade é benevolência para com todos, é indulgência para com as imperfeições alheias, é perdão das ofensas. Agora, a benevolência para com todos inclui também não só a caridade moral, mas também a caridade material. Porque às vezes o que a pessoa está precisando mesmo é de alguma coisa para comer, é de alguma roupa para vestir. Não importa se a roupa seja usada, seja de reuso. Então, precisamos, de alguma forma, pensar em ajudar, em socorrer naquilo que for possível. Então, é isso.